Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo de caso criminal. Tô meio nervosa, mas vai dar tudo certo. Gente, como primeiro caso criminal do canal, eu resolvi trazer um caso que me marcou bastante por ter acontecido na região onde eu moro, mais precisamente no município. Eu chamo de bairro, mas não é bem um bairro, nem uma cidade. Eu acho que o mais correto seria chamar de município, que é o Ospitaletto, onde eu moro na Itália. E aconteceu, assim, a poucas quadras da minha casa, e esse caso ficou conhecido nacionalmente em toda a Itália. E é uma história bem triste. Então vamos lá, o caso de hoje é sobre a Manuela Bailo. Manuela Bailo era uma italiana de 35 anos que morava na província de Brescia, mais precisamente em Nave. Manuela é descrita pelos amigos e colegas de trabalho, familiares também, como uma pessoa muito gentil, muito preocupada com a sua família, muito presente, sempre ali pra todos. É que a irmã dela, em um trecho de uma entrevista, diz que ela era assim a mãe de todos, porque ela sempre se preocupava, estava sempre ali presente, se não pessoalmente por mensagem. Após os estudos em economia, a Manuela encontra um trabalho em um centro de atendimento fiscal autorizado, que aqui na Itália são popularmente conhecidos como CAF, que é um lugar onde você pode ir para ter ajuda em questões fiscais, como declaração de renda, coisas desse tipo. São centros bem famosos aqui na Itália. Manuela, no seu trabalho, era muito apreciada, tanto pelos colegas como pelos chefes. No trabalho, ela era descrita como uma pessoa pequena, autoritária, gentil e muito competente. Os colegas de trabalho a apelidavam carinhosamente de comandina, que em português seria mandona, mas de uma maneira muito gentil. É um apelido carinhoso. O seu chefe diz que, apesar desse jeito dela mais autoritário, ela era muito competente no trabalho dela e sempre sorridente com os colegas e todos. O chefe dela conta em entrevistas que eles nunca mais encontraram uma pessoa como Manuela, que era tão dedicada, ela era uma parte fundamental do lugar de trabalho dela. Manuela era uma mulher de baixa estatura, magra, delicada e descrita pelos amigos e familiares como uma pessoa muito gentil, muito presente. Era conhecida pelo grupo de amigos como a mãe do grupo, por sempre estar cuidando de todas, sempre muito presente na vida de todos. Ela é descrita como uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho e pela vida. A irmã dela conta que ela se encontrou naquele trabalho, que ela tinha nascido para aquilo e aquilo era a vocação dela. A vida dela era uma vida muito regrada, com horários muito precisos, porque ela era uma pessoa muito competente no seu trabalho, muito dedicada no trabalho dela, mas era uma vida também feita de amizades, família, era uma vida boa. Enfim, Manuela conduzia uma vida muito tranquila, onde ela parecia ser uma pessoa muito feliz. Manuela, há alguns anos, tinha um relacionamento com Matteo Sandri. Junto, eles moravam em uma casa em Nave, que eles haviam comprado juntos e ainda estavam pagando. Matteo conta que Manuela começou a ficar fria e distante nos últimos anos de relacionamento. Ele conta que ela parecia meio cansada do relacionamento. Então ele perguntava para Manuela o que havia acontecido, mas Manuela sempre desconversava e dizia que ela só queria ficar sozinha, que ela tinha cansado do relacionamento, que era uma coisa dela, que ela apenas queria ficar sozinha. Os dois então interrompem o relacionamento, mas continuam morando na mesma casa que haviam comprado juntos, porque justamente eles ainda estavam pagando a casa, então até ver como andariam as coisas, eles decidiram continuar na mesma casa. Porém, Manuela e Matteo rompem o relacionamento em segredo. Nem amigos, nem família sabem que eles moram no mesmo teto, mas estão separados. Os amigos e família acreditam que eles ainda estão juntos, que eles ainda estão em um relacionamento. Mais pra frente, Matteo entende que Manuela decidiu romper o relacionamento por ter conhecido Fabrizio Pasini, de 48 anos. Manuela e Fabrizio se conheceram num lugar de trabalho, eles eram colegas de trabalho. Quando eles se conheceram, eles imediatamente se sentiram atraídos um pelo outro e dali começou esse relacionamento secreto entre Manuela e Fabrizio. Fabrizio Pasini é um homem casado, italiano, pai de 2 filhos, alto, robusto e 13 anos mais velho que Manuela. Todos dizem que não entendem o que Manuela viu em Fabrizio, porque Fabrizio era totalmente o oposto do tipo de homem que Manuela costumava se interessar. Fabrizio conduzia uma vida aparentemente normal. Ele é descrito por pessoas próximas a ele como uma pessoa calma e gentil. Dizem que a violência nunca fez parte da vida de Fabrizio, nem entre amigos, nem na família. Ele sempre teve uma vida muito tranquila. No trabalho, ele era descrito assim como o oposto de Manuela. Manuela era um pouco mandona, mas muito gentil. Já Fabrizio era mais frio e seco.
mas também muito educado e gentil, digamos assim. Ele era jogador de rugby e amante de soft air, ou seja, Fabrício também fazia esportes, ele tinha uma vida muito normal. Quando o relacionamento com Manuela tem início, Fabrício é casado, então eles começam um relacionamento extraconjugal. Porém, para Manuela, Fabrício conta que ele já está se separando, que ele apenas mora junto com a esposa dele por questões financeiras, porque ele não tem condições de estar ali arcando o custo de 2 casas, da mãe dos filhos dele e dos filhos dele e a dele. Então ele prefere continuar morando com a ex-esposa e os filhos, enquanto não se organiza financeiramente. Fabrício conta para Manuela que está separado já há 2 anos, então Manuela acredita. Fabrício então alega que mesmo estando separado e já em processo de divórcio, ele alega que a relação tem que permanecer secreta, pois os 2 filhos têm que se acostumar ainda com a ideia dos pais se divorciando e ainda mais com a ideia dos pais se divorciando e Fabrício estar num novo relacionamento. Pelo bem dos filhos de Fabrício, Manuela aceita manter a relação secreta, pois ela entende que essa não é uma mudança fácil e que seria melhor naquele momento ali tutelar os filhos de Fabrício até ele se divorciar e sair de casa e tudo mais. Fabrício então promete que é questão de tempo até ele e Manuela conseguirem se mudar para uma casa juntos e terem uma vida normal de casal sob a luz do sol, na frente de todos. Manuela acredita e espera. E assim se passam 3 longos anos. A verdade é que Fabrício não tem intenção nenhuma de se divorciar da sua esposa. Ele apenas ilude Manuela para que ela permaneça com ele e ele tenha essa vida dupla aí. Uma casado, com filhos, com uma vida tranquila e a outra com Manuela. Fabrício então começa aí essa vida dupla repleta de mentiras. Em casa, Fabrício faz o papel de pai perfeito e marido presente. Um homem totalmente dedicado à família, sem levantar nenhuma suspeita. Conforme os anos vão ali passando, Manuela não entende porque Fabrício está levando tanto tempo para se separar e porque eles não podem assumir o relacionamento, visto que Fabrício já está separado há muitos anos. Com isso, os conflitos entre Manuela e Fabrício foram só crescendo cada vez mais. Manuela está cansada dessa situação e ameaça terminar o relacionamento com Fabrício. Enquanto isso, Manuela continuava tendo uma vida normal, aparentemente normal para amigos e familiares, porque para todos, ela ainda estava com Matel, o seu ex-namorado. Então as pessoas não entendem como Manuela manteve esse segredo por tantos anos, visto que ela era muito aberta com sua irmã, sua melhor amiga Francesca. Todos acreditam que Fabrício pressionou Manuela a manter o relacionamento secreto para conseguir aí manter aquela vida dupla. Manuela não podia sair de mãos dadas com Fabrício, não podia ir em lugares públicos, não podia frequentar eventos com Fabrício e isso causava muito sofrimento a Manuela. Ela era uma mulher muito apaixonada. Nos diários de Manuela foram encontrados desabafos onde ela diz: nem um show, a gente não pode ir para um show juntos, a gente não pode aparecer juntos, a gente não pode ter um jantar romântico. Ela não entendia porque aquele homem que ela amava tanto não podia levar um relacionamento normal com ela se ele já estava separado. Toda essa situação causava uma angústia muito grande na Manuela. Durante a semana, o Fabrício e a Manuela tinham um relacionamento normal, digamos assim, porque eles se viam, trabalhavam juntos, porém nos fins de semana, Manuela sempre sofria muito. Ali começavam os conflitos porque Fabrício nunca estava presente nos fins de semana. Toda semana, Fabrício promete a Manuela que aquele fim de semana eles passariam juntos. Quando chega o fim de semana, Fabrício sempre dá uma desculpa e some. Manuela, naturalmente, por estar em um relacionamento, ela quer passar mais tempo com seu parceiro, então ela não entende porque o Fabrício nunca consegue estar presente. Manuela começa a entender que existe algo errado ali e aquela situação para ela começa a ficar insuportável. Ela começa a se dar conta de que Fabrício está mentindo. Durante esse relacionamento, Manuela sofreu muito, porque ela acreditava nas promessas de uma vida junto com Fabrício, quando Fabrício, na realidade, não tinha intenção nenhuma de construir uma vida com Manuela, ele apenas a estava usando. Em junho de 2017, a mulher de Fabrício descobre que Fabrício está tendo um caso com Manuela. Na verdade, ela não sabe quem é a amante de Fabrício, mas ela descobre, tem provas de que sim, Fabrício a está traindo com alguma mulher. Após uma discussão muito intensa com a sua esposa, Fabrício deixa a casa da família e vem pra cá, pra Hospitaletto, ficar na casa de sua mãe. Porém, a permanência dele ali dura apenas 10 dias. Fabrício não quer perder nem a esposa e nem a amante. Então, Fabrício regressa pra sua casa com a sua família, porém mente pra Manuela e diz que está ainda ali morando na casa de sua mãe, em Hospitaletto. Porém, Manuela ali não está muito convencida. Fabrício então diz pra Manuela que chega, o relacionamento dele com a esposa dele realmente
realmente acabou, que agora ele vai sim assinar os papéis do divórcio. Mas mesmo assim, a Manuela não acredita muito, então ela dá um ultimátum pra ele e fala: olha, escolhe ou eu ou a sua esposa. Fabrício, ele sempre alimentando as ilusões de Manuela, dizendo que ele vai sim se separar, que é pra ela acreditar, que ele não está mentindo. Então Manuela pede para Fabrício o número da esposa dele, porque ela queria realmente confirmar com a esposa de Fabrício se aquele relacionamento tinha acabado e que eles realmente estavam se divorciando. Fabrício então dá um número para Manuela. Manuela liga para esse número e quando ela liga, que o número é inexistente. Manuela então entende que Fabrício sim está mentindo mais uma vez. Ali Manuela ameaça mais uma vez terminar definitivamente o relacionamento com Fabrício. E Fabrício ali começa a entender que ele tá meio que sem saída, que realmente o círculo tá fechando e que ele não conseguiria enganar as duas mulheres por mais tempo. No celular de Manuela foi encontrada uma mensagem: meu casamento acabou. Não posso assumir o compromisso de me mudar para uma casa com você porque tenho os meus 2 filhos e para mim fica economicamente impossível. Quando eu conseguir me organizar financeiramente, tudo irá se acertar. Essa mensagem se repetia várias vezes em várias conversas deles, para vocês entenderem como ele realmente a iludia. No dia 27 de julho, verão aqui na Itália, Manuela faz um aperitivo com os colegas de trabalho e Fabrício. Depois os dois vão jantar no lago a sós. Ali começava mais um fim de semana, né? Sexta-feira. Então Fabrício tinha prometido ficar com Manuela aquele final de semana. Então após aquele jantar no lago, Manuela espera que Fabrício vá passar a noite com ela. Porém Fabrício inventa uma desculpa, diz que não está com vontade, que ele não pode ficar aquela noite ali com Manuela. Ele na verdade diz que no dia seguinte ele tem que levar a sua mãe ao aeroporto, porque sua mãe estaria indo para a Sardenha. Na verdade, essa era mais uma mentira de Fabrício, porque a mãe dele já estava na Sardenha há várias semanas. Cada vez mais desconfiada, Manuela vai e procura online os voos do dia seguinte para a Sardenha. E ali ela descobre que não tem nenhum voo para a destinação que Fabrício contou que a sua mãe iria. Então Manuela ali entende que Fabrício está apenas inventando mais uma desculpa para se livrar dela durante o fim de semana. E ali ela tem uma crise, ela chora, manda mensagem para ele dizendo: você não quer morar comigo, você não quer vir comigo, você mentiu, amanhã não tem nenhum voo pra Sardenha. Fabrício então marca um encontro pro dia seguinte com Manuela, então ela aceita se encontrar com ele. Manuela, dia 28 de julho, sábado, aparece nas câmeras da casa dela, estendendo roupa, ajeitando algumas roupas no varal e preparando uma bolsa pra sair, como se ela fosse passar aquela noite fora. Ela tava ali se preparando pra passar o fim de semana com Fabrício, que tinha prometido passar aquele final de semana com ela. Porém, enquanto isso, a esposa de Fabrício o está esperando em um restaurante. Fabrício tinha marcado um jantar com os amigos dele e com sua esposa. Sua esposa foi na frente, o estava esperando, mas Fabrício estava com Manuela. Fabrício então inventa para sua esposa que um amigo dele está sofrendo de depressão, que ele está muito mal e que ele vai ficar ali com ele, que logo mais ele estaria chegando no jantar, que era para ela esperar. Manuela e Fabrício então passam a noite do 28 de julho na casa da mãe de Fabrício, aqui em Ospitaletto. Eles adormecem no sofá ali da casa da mãe de Fabrício. E durante a madrugada, Fabrício chama Manuela, acorda, dizendo que ele se machucou, que ele caiu do sofá e que as costelas estavam doendo e que eles precisavam ir até o hospital. Eles então vão até o hospital com Manuela dirigindo o carro dela. Ele faz um raio-x. Enquanto Fabrício tá ali esperando para ser consultado, ambas as mulheres, Manuela e a esposa de Fabrício, começam a chamar, ligar, mandar mensagem. A esposa de Fabrício estava preocupada porque ele não deu mais notícias, ele falou que apareceria no jantar e não apareceu. Ele então conta para a esposa dele que ele saiu com esse amigo dele que estava mal, esse amigo que ele estava fazendo companhia. Eles saíram com um cachorro e ele tropeçou e caiu e machucou a costela. A verdade é que as duas mulheres estão ali preocupadas com ele, né? Manuela, mesmo estando no hospital com ele, queria entender o que estava acontecendo, se ele estava bem ou não. A esposa dele queria entender o paradeiro dele, visto que ele sumiu. Às 3h18 da madrugada, Fabrício é liberado do hospital. Então ele e Manuela voltam para casa da mãe de Fabrício. Às 3h57, a câmera de um vizinho flagra Manuela e Fabrício entrando na casa da mãe de Fabrício. Então esse é o último registro de Manuela com vida. Nesse mesmo sábado, 28 de julho, o ex-companheiro de Manuela, Matteo, recebeu uma mensagem no celular de Manuela dizendo que aquela noite ali ela não voltaria para casa, pois ela passaria a noite
no lago, o que é uma coisa bem comum, né? Verão, tá calor. Aqui perto a gente tem 2 lagos, né? O de Iseu e de Garda. Então é muito comum as pessoas passarem final de semana no lago, irem acampar ou então irem pro hotel. Então é uma coisa bem comum. Então aquilo ali não levantou suspeitas em Matel. No domingo, Matel recebe outra mensagem de Manuela dizendo que ela não voltaria para casa e que ela iria diretamente pro trabalho na segunda-feira. Porém, na segunda-feira, Manuela não aparece no trabalho. Ela escreve uma mensagem para uma colega dizendo que está com 39 de febre, queria ir no médico e depois avisaria como está, se ela conseguiria ainda ir pro trabalho naquele dia ou não. Essa colega de Manuela e o chefe de Manuela também ligam para ela, mas ela não atende, o que foi considerado uma coisa muito estranha, porque Manuela era muito correta, como eu disse, no seu trabalho. Então aquilo ali levantou já alguma suspeita neles. No mesmo dia, a mãe de Manuela recebe uma mensagem no WhatsApp também de Manuela dizendo que não iria almoçar com a mãe naquele dia. A mãe responde que tudo bem, porque ela também naquele dia sairia do trabalho às 3 da tarde, então ela também não conseguiria almoçar com Manuela em casa. Porém, Manuela não responde mais. Aquela segunda-feira, 30 de julho de 2018, Mateu recebe outra mensagem às 20h51 da noite de Manuela dizendo que estava com sua melhor amiga, que apenas a melhor amiga dela a entendia e que ela não sabia o que ela faria depois. Após Mateu receber essa mensagem, o celular de Manuela nunca mais foi ligado e ninguém nunca mais recebeu nenhuma outra mensagem de Manuela. Manuela não era uma pessoa que não dava notícias para a família e amigos, então a família começa a achar aquilo tudo muito estranho. Então, no dia 1º de agosto de 2018, a família vai e denuncia o sumiço de Manuela para as autoridades. Ariana, irmã de Manuela, então faz um apelo nas redes sociais que viraliza rapidamente ali, dizendo que se alguém tinha alguma notícia, alguma coisa sobre a irmã dela, para avisar a família e as autoridades. Como haviam se passado de vários dias que a Manuela tinha sumido e não era do feitio de Manuela deixar amigos e família sem notícias, a polícia já estava considerando a possibilidade de morte, de que Manuela já estava sem vida. Então eles começam investigando pela casa do ex-namorado de Manuela, né? A casa, na verdade, do ex-casal, Mateu e Manuela. A partir disso, os familiares e amigos descobriram essa verdade chocante aí, que Mateu e Manuela já não estavam mais juntos há mais de 3 anos. Mateu é uma pessoa apaixonada por tecnologia, então pela casa deles haviam espalhados várias câmeras, o que no início levantou um pouco as suspeitas das autoridades, porque não é comum uma pessoa ter câmeras espalhadas por toda a casa. Mateu então conta que é apaixonado por tecnologia. Mesmo assim, nas redes sociais, Mateu já é considerado culpado pelo sumiço de Manuela. Mateu então conta pra polícia que a última vez que viu Manuela foi no sábado, às 17h30, pelas câmeras do apartamento. Mateu então conta também que Manuela não era uma pessoa que saía sozinha, não era uma pessoa de sair sem companhia, então que com certeza naquele sábado ela estava acompanhada de alguém no lago, que por isso seria improvável que Manuela estivesse sozinha naquele sábado. E mesmo todos levantando suspeitas contra Mateu, a mãe de Manuela diz que coloca a mão no fogo pelo Mateu, que ela tem certeza que Mateu é inocente. E após horas de interrogatório, fica claro ali que Mateu tinha um álibi, que ele era inocente. Mateu então conta pra polícia que ele viu Manuela em setembro do ano anterior pelas câmeras discutindo com um homem, sobre esse homem não deixar a esposa, sobre Manuela não acreditar mais nesse homem. Então ali investigadores, familiares e amigos tomam conhecimento da existência de Fabrício na vida de Manuela, e com Mateu inocentado, o foco foi todo pra cima de Fabrício. A melhor amiga de Manuela entra em contato com Fabrício, pergunta se Fabrício sabe alguma coisa sobre Manuela. Fabrício diz que não sabe onde Manuela está, mas que está sabendo do sumiço dela, que está muito preocupado, porque não é uma coisa típica dela sumir assim. Fabrício então dá o seu depoimento e diz que ele e Manuela tiveram sim um caso extraconjugal, mas que esse caso já acabou há mais de 1 ano. Que a última vez que ele havia visto Manuela havia sido na sexta-feira, 27 de julho, em um aperitivo com amigos do trabalho. Após dar o seu depoimento, Fabrício parte para Sardenha com a sua família, esposa e filhos, e ali ele começa uma férias de verão com a família dele, e ali então as mentiras de Fabrício começam a serem descobertas. A polícia então descobre que Fabrício viu Manuela pela última vez não no dia 27 de julho, como ele havia afirmado, mas no dia 28 de julho, justamente por ter sido flagrado pelas câmeras de um vizinho da casa da mãe dele. As câmeras flagram Fabrício e Manuela entrando na casa da mãe de Fabrício às 13h57. Então, às 6 da manhã, Fabrício sai sozinho da casa da mãe dele e Manuela não é mais vista. A esse ponto, as investigações são mantidas em sigilo, então a família não sabe de muita coisa, e com isso a irmã de Manuela, Ariana, decide lançar um segundo apelo à população, perguntando se alguém havia visto Manuela,
dando o número das autoridades, pedindo para Manuela voltar para casa, porque até então ninguém sabia o que havia realmente acontecido com Manuela. Enquanto isso, Fabrizio Pazzini está em férias com sua família já há várias semanas, tranquilamente. Fabrizio Pazzini, então, fala com um repórter muito conhecido daqui de Brescia, um repórter investigativo. E ele conversa com esse repórter e conta a mesma história, que ele e Manuela tiveram sim um caso, mas que o caso já terminou há mais de um ano, que ele está muito preocupado com Manuela. O caso já estava ficando conhecido nacionalmente, porque saiu em programas muito famosos aqui de pessoas desaparecidas na Itália. Então, quando o Fabrizio dá essa entrevista para esse jornalista daqui da província de Brescia, a entrevista é divulgada nacionalmente. Então, no dia 18 de agosto, a esposa de Fabrizio entende que esse amante de Manuela, que é sempre citado, pode ser o seu esposo, o Fabrizio. No dia 19 de agosto, a família de Fabrizio e Fabrizio voltam da Sardenha para cá, para Brescia. E então a polícia prende Fabrizio. Fabrizio passa então por várias horas de interrogatório. Então, cansado, Fabrizio confessa o crime e indica onde está o corpo de Manuela Bailo. O corpo então de Manuela é encontrado em uma fazenda a 40 minutos de distância da casa de Fabrizio, dentro de um saco preto de lixo. Manuela era uma mulher tão pequenininha que o corpo dela foi colocado dentro de apenas um saco de lixo preto. Fabrizio então dá a sua versão dos fatos. Ele conta que naquela noite ele e Manuela decidiram passar a noite juntos na casa da mãe dele. A casa da mãe de Fabrizio estava vazia porque justamente a mãe dele já estava na Sardenha, onde depois Fabrizio e a esposa iriam encontrá-la. Ele então conta essa versão de que ele cai do sofá, se machuca e eles então vão até o hospital. Ele conta que eles então voltam para casa da mãe de Fabrizio porque Manuela havia esquecido seus óculos, o que depois é desmentido porque os investigadores disseram que Manuela dirigiu por mais de 10 quilômetros até o hospital para levar Fabrizio por uma estrada que ela não conhecia, de noite, sem os óculos, e que não teria por que ela voltar até a casa de Fabrizio apenas para pegar os óculos, visto que ela já era acostumada a fazer essa estrada de Ospitaletto até Nave. Fabrizio conta que então Manuela viu uma tatuagem que Fabrizio havia feito com uma cobra e uma pena. E nessa tatuagem, Fabrizio tatuou as iniciais dos filhos dele. Ele então conta que ela ficou muito chateada ao ver aquela tatuagem, porque eles haviam combinado de fazer aquela tatuagem juntos e ele havia feito sozinho e colocado as iniciais dos filhos dele. Segundo ele, como eles haviam terminado há muito tempo, ele tinha decidido fazer a tatuagem sozinho e que ele havia prometido pra ela que ele não faria a tatuagem sozinho. Eles estavam então descendo as escadas pra sair da casa da mãe dele. Ele conta que ali ela parou nas escadas, que ela começou a discutir com ele, disse que ele teria que tirar a tatuagem. Fabrizio então a empurra das escadas e Manuela cai. Ele diz então que Manuela ficou inconsciente, começou a perder muito sangue, que ele então ficou desesperado, não sabia o que fazer e a arrastou até uma sala ao lado das escadas, que ele a molhou, tentou acordá-la, que ele viu então que a Manuela não estava mais acordando e que ele entrou em desespero, que ele começou a tentar tampar o sangue, pegou panos e limpou tudo, tirou a camisa dele e limpou o sangue, tanto é que depois nas filmagens, quando ele sai sozinho da casa de sua mãe, ele está sem camisa. Ele diz então que sai da salinha, senta nas escadas onde Manuela caiu e começa a pensar, e ele começa a pensar que ele tem que ir para casa, que tudo vai ficar bem, que é só ele deixar ela lá e ir para casa, que ele precisa ir para casa. Ele deixa então o corpo de Manuela na garagem da mãe e vai embora, e o corpo de Manuela fica ali por alguns dias. Ele então pega o celular e a bolsa de Manuela e começa a enviar as mensagens para Matteo, para a mãe de Manuela, para a melhor amiga de Manuela. Ele começa ali a se passar por Manuela nas mensagens. A melhor amiga de Manuela conta que ele sempre mandava mensagem perguntando se tinham novidades sobre o sumiço de Manuela, se haviam a encontrado, que ele a estava procurando pela cidade. No dia seguinte ao crime, ele tirou várias selfies românticas com a sua esposa, como se nada tivesse acontecido. Nesse mesmo período, Franci, a melhor amiga de Manuela, e Matteo, o ex de Manuela, começaram a suspeitar porque as mensagens que eles receberam de Manuela estavam muito estranhas, o jeito de digitar as mensagens estava diferente. Então eles começaram a comparar as mensagens que Fabrizio mandava para Franci e as mensagens que Manuela havia mandado durante seu sumiço, e eles começaram a perceber que ali a maneira de digitar as mensagens era muito parecida. Fabrizio conta que só pensou na sua família, que ele teria que se explicar para sua família. Ele então resolve pegar o corpo de Manuela, levar até a fazenda e abandoná-lo ali. E segundo Fabrizio, essa foi a ordem dos fatos, foi isso que aconteceu,
Porém, depois a autópsia do corpo de Manuela desmente a versão dele. Manuela foi assassinada com uma facada no pescoço. Ela morre com um corte no pescoço que vem ali a cortar a sua artéria carótida. Ela estava viva quando foi degolada. A ferida na cabeça não era suficiente para matá-la. Até hoje não se sabe se ela realmente vem a cair das escadas ou se ele bate na cabeça dela com um objeto pesado. Porém, com aquela fratura aí da cabeça, ela não morre, ela morre posteriormente. As autoridades então começaram a suspeitar aí de um crime premeditado. As autoridades acreditam que a ida de Fabrício com Manuela até o hospital foi para criar um álibi, para que no momento do crime ele tivesse um álibi. Então, se viesse a ser comprovado que o crime realmente foi premeditado, Fabrício poderia pegar até 30 anos de prisão. Porém, não foi o que aconteceu. Para a infelicidade de amigos e familiares, o assassino de Manuela foi condenado a apenas 16 anos de prisão. A família até hoje se encontra destruída com essa sentença. Eles acreditam que essa sentença não é uma sentença justa, porque todos realmente acreditam muito que o crime foi premeditado, porém em juízo discordaram, disseram que não foi premeditado, que aconteceu ali tudo no calor do momento, então ele acabou pegando uma sentença mais baixa. Na verdade, a polícia acredita que naquela noite Fabrício estava recebendo muitas chamadas, muitas ligações da sua esposa, que Manuela achou aquilo muito suspeito, porque não havia motivo para sua esposa estar o ligando tanto assim, visto que ele dizia para Manuela que já estava separado da sua esposa. A polícia não acredita na versão da tatuagem, a polícia acredita que tudo foi premeditado, que ele realmente ele estava começando a ficar sem saída, ele não sabia mais o que inventar para mentir, realmente estava ficando uma situação insustentável, e em vez de terminar o relacionamento, contar a verdade para Manuela, para sua esposa, ele decidiu se livrar de Manuela. Eles acreditam que naquele momento ali que eles voltaram para casa da mãe de Fabrício, Manuela não tinha que pegar óculos, coisa nenhuma. Aquilo ali foi só um pretexto para eles voltarem para casa. Eles acreditam também que a história da tatuagem é mentira, que provavelmente quando a esposa de Fabrício ficava ligando para ele, em algum momento ele atendeu e ele chamou a sua esposa de amor na frente de Manuela, e ali Manuela realmente perdeu o controle e ficou muito chateada, porque a cada dia mais ela estava entendendo que Fabrício mentiu para ela do início ao fim e que ali Fabrício consumiu o ato, né? Matou Manuela. Até hoje, Fabrício nega que cortou o pescoço de Manuela. Como eu disse, o corpo de Manuela foi encontrado dentro de um saco pequeno de lixo preto, dentro de um antigo tanque para contenção de esgoto, coberto por algumas chapas metálicas. Quando encontraram o corpo de Manuela, mais de 20 dias haviam se passado, então o corpo dela já estava em um estágio bem avançado de decomposição. A irmã de Manuela, Ariana, conta que reconheceram o corpo dela por causa de uma tatuagem que ela tinha no dedo de coração, que era uma tatuagem que ela havia feito junto com essa irmã dela, Ariana. O que se sabe é que após o crime, Fabrício voltou para casa, se lavou, ficou com sua esposa e filhos e deixou o corpo de Manuela ali por vários dias, enquanto sua família e amigos procuravam por ela muito preocupados. Todos ficaram muito surpresos com o que aconteceu, porque Fabrício era uma pessoa acima de qualquer suspeita, parecia uma pessoa muito correta, uma pessoa do bem, uma pessoa família. Alguns anos atrás, no último documentário que saiu sobre Manuela, o chefe dela de trabalho disse que Manuela era uma pessoa assim maravilhosa e que eles queriam criar uma bolsa dedicada a Manuela. Ela era realmente uma figura muito importante no trabalho dela, muito querida por amigos, família. E é isso, gente, assim que terminou o caso de hoje. É um caso muito triste, né? Manuela era uma mulher muito apaixonada, que acreditou até o fim nas mentiras do assassino dela. É uma coisa que acredito que pode acontecer com todo mundo. Manuela foi muito julgada. Até hoje, quando eu fiz a pesquisa pra trazer aqui as informações pro vídeo, tinham vários comentários sem noção, assim, comentários muito machistas mesmo, de homens, de mulheres também. Então, é uma coisa que a Ariana, a irmã de Manuela, luta muito até hoje, né, pela honra da Manuela, porque todos entendem que Manuela nunca se envolveria com um homem casado, e mesmo que tivesse feito, que fosse verdade a versão de Fabrício, de que ela sabia de tudo, ainda assim não justifica Fabrício ter tirado a vida de Manuela. Ele poderia simplesmente terminar o relacionamento, coisa que ela vinha tentando fazer, mas ele continua
continuava insistindo nas mentiras, dizendo pra Manuela acreditar nele, continuar com ele, que tudo se resolveria, ele se separaria. E independente de qualquer coisa, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? E que fica aí de lição pra gente, né? Pra gente nunca acreditar 100% em ninguém, principalmente quando a gente tá começando um relacionamento, né? Procurar saber realmente qual é a vida da pessoa que a gente tá ali se envolvendo, né? Porque por uma besteira, digamos assim, Manuela perdeu a vida por acreditar em uma pessoa que ela achava que a amava. Enfim, muito triste esse caso. Enquanto eu pesquisei, mexeu muito comigo, eu fiquei bem mal, assim, porque era uma mulher muito jovem, muito amada pela sua família. Até hoje a família dela sofre muito com a perda de Manuela. Enfim, gente, é isso. Muito, muito triste, que fique de lição aí pra gente, de alguma forma, né? Que a gente consiga tirar uma lição dessa história. Esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aos poucos aí eu vou aprendendo e começando a levar jeito pra contar as histórias. Eu vou testar esse formato por alguns meses. E se vocês gostaram da história, por favor, deixem um comentário aqui embaixo se você conhecia essa história, se você sabe alguma coisa que eu não citei, né? Porque pelo menos aqui na Itália foi um caso que ficou bastante conhecido. E aceito sugestões também de temas. Vamos ter também outros quadros aqui no canal, então não se preocupe que não vai ser só sobre isso o canal, tá? Porém, é um tipo de vídeo que eu consumo muito, que eu gosto muito desde criança. Eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de casos criminais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!